no Brasil, então a gente tem uma abelha mais resistente de fato. E aí, a partir desse momento, a gente começa a ver o uso exacerbado dessas substâncias químicas e um fator que a gente não pode deixar de comentar, a questão da globalização, essas linhas aí representadas pelo comércio, pelo deslocamento de navios, de aviões e pessoas carregando produtos de origem animal e vegetal, portanto, um grande desafio para a defesa. Como a gente tem que falar de desafio, a gente tem que frisar esse ponto. E com relação às nossas abelhas africanizadas, não apenas colapsos, mas enfraquecimentos e queda de população. E aí, antigamente, quando eu falava sobre isso, né, a gente está escrevendo o nosso futuro, eu colocava aqui o besourinho Aitina túmido. Ó, gente, ainda não tem, mas vai ter. Então já tem. E eu ainda coloco Tropilálaps, que ainda não temos, mas vamos ter. E vai ser um problema seríssimo, muito pior do que o ácaro varroa, simplesmente porque ele não tem a fase forética na abelha adulta. Então, ele se alimenta só de cria. Só que lá, no hemisfério norte, eles têm momentos estanques de produção de cria. E aqui no Brasil, tem cria o ano inteiro. Então, coitadas das nossas abelhas. Defesa, por favor, se prepare para o Tropilálaps. Bom, e aí, falando de sanidade, a gente tinha essas doenças, que é a cria europeia, nosemose, acariose, varroase. Houve aquele equilíbrio. E hoje, o que a gente está vendo? Esses sinais clínicos que são inespecíficos, abelhas com abdômen retraído, aquoso, características que a gente não sabe se é de vírus, se é agrotóxicos, se é interação entre eles. A gente vê esse tipo de favo com frequência, essas abelhas com essa coloração. Isso são novas doenças? Então, está aí de novo o século XXI, essas reduziram, desapareceram praticamente, e agora a gente está tendo essas características aqui. Então, é um outro ponto que a gente tem que discutir. Então, eu colocaria essa imagem como tendo um marco aqui de que algo mudou em termos de sanidade nesse momento. Eu sei que tem muitas moléculas que a gente sabe que são terríveis para as abelhas, em termos de afetar sistema neurológico, etc., que foram produzidas bem antes da década de 90, porém, eu coloquei um marco em relação ao momento em que elas são colocadas no comércio de forma extremamente exacerbada e o uso em grande escala, tá? Então, esse é um momento crítico para a sanidade. E aqui, se a gente pensar que esses organismos estão repetidos e cronicamente expostos a essas substâncias, e elas têm sido aplicadas em larga escala por diferentes culturas, até animais domésticos recebendo esses produtos com essas mesmas moléculas, tanto em culturas de produção de alimento como para produção de energia, plantas ornamentais. O que a gente tem visto com grande frequência é um mar de abelhas mortas, mas isso aqui é um diagnóstico muito fácil, isso aqui é intoxicação. Mas quando a gente procura patógenos aí, a gente não consegue identificar até o momento que seja responsável com uma mortalidade com essa característica aguda. Então isso aqui é intoxicação, tá? E se a gente pensar na complexidade disso aqui, a gente pode ver aqui essa nuvem verde como mostrando a superfície de propagação dessas substâncias. A gente vai entender que isso aqui essa propagação dependente de vários fatores. A gente vai depender aqui de vento, de características climáticas, de solo. Quanto a solo, a gente vai depender de umidade, de salinidade, de acidez, de vários fatores. E essas abelhas estão expostas aqui em termos de inalação, de contato, de diversas formas. Mas elas só as campeiras? Não. Elas levam de alguma forma esses produtos para dentro da colmeia. E aí a gente não tem só essa problemática dessa mortalidade aguda, então esse é um outro ponto que a gente tem que estar muito atento em termos de prospecção, de pesquisa, efeitos que são subletais. A gente tem aqui placas de Petri, só para representar o que eu estou falando.
ao longo dos dias, aumentando a concentração, por exemplo, do tiametoxan. E essa linha vermelha mostrando o comportamento dessas abelhas, portanto, afeta comportamento. Então, não é de se espantar que você chegue numa colônia que está com a população extremamente adequada, tem alimento num dia e no outro aquela população não está mais lá. Ou seja, as campeiras foram para o campo e não voltaram. Por quê? Porque afeta o sistema neurológico de uma forma geral. Então, a última representação com relação a isso, a área de propagação, é mostrar para vocês que, de fato, não só as campeiras estão sendo afetadas, né? Por exemplo, culturas tratadas com agrotóxicos, levando, então, esses produtos também para a colmeia, porque elas estão coletando néctar e pólen para quê? Não é para passear, é para levar para dentro da colônia para as crias. Portanto, o alimento para abelhas no interior da colmeia também está contaminado. As larvas vão se alimentar disso também. E resíduos no favo. Isso é uma coisa super interessante. Em 2015, a gente fez um levantamento no Vale do Ribeira e a gente chegou aí em áreas de preservação onde não tinha como ter sido utilizado algum produto químico e a mortalidade, o enfraquecimento das colônias era característico de produto químico. E aí você vai fazendo uma anamnese com o apicultor e vai tentando ver o que ele fez, qual é o histórico e tal. Ele às vezes está usando cera que veio, por exemplo, de Santa Catarina, e essas ceras são de colmeias que tinham ido para a polinização da maçã. Aí você começa a ligar os pontinhos. Então, muitas vezes, lá no Maranhão, o pessoal me liga, e aí está acontecendo isso, mas não é agrotóxico, porque eu estou a 200 quilômetros de qualquer área agrícola. Aí você começa a conversar, e sua cera? Minha cera eu compro lá de Santa Catarina. Então, gente, eu não estou colocando Santa Catarina aqui como na Merlina, não, porque a gente até já deu cursos para o pessoal da defesa lá, a gente tem uma grande aproximação. O fato é que essa cera tem uma composição química que tem bastante afinidade com muitas dessas moléculas. E essas moléculas ali se instalam, e aí o mel que é depositado para maturar ali naquela célula, naquele hexágonozinho ali no favo, essas moléculas estão na cera e migram para esse produto. Então, não é que aquele produto foi de aplicação da região, é que estava na cera. Isso acontece com o micro-organismo também, tá? Dependendo do micro-organismo, o ponto de fusão de cera é 64 graus. Isso não mata alguns micro-organismos. Então, a cera pode ser um grande dispersor? Pode, tá? E aí, o que a gente faz? Não vai mais trocar cera? Lógico que vai. A gente precisa estar atento para essas questões. Eu só estou levantando os pontos. E o interessante nessa placa de Petri, vocês verem que eu botei aqui para lembrar de falar, não é só inseticida que faz mal para a abelha. A gente já sabe que o glifosato é um herbicida e que já tem inúmeros trabalhos mostrando resíduos, inclusive trabalhos nossos também. E com relação à fungicida, aqui a gente tem uma placa onde o pólen veio de uma área de produção com aplicação de agrotóxico. E aqui a gente tem o pólen onde não teve produção de agrotóxico. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a abelha, qual que é a fonte proteica dela? É o pólen. Ela leva para dentro da colônia, ela estoca, esse pólen vai sofrer um processo fermentativo benéfico, vai se tornar mais digestível, dentre outros fatores, promovido por fungos. Portanto, o fungicida também vai afetar a característica nutricional. Então, vocês têm que pensar nesses fatores estressores de uma forma complexa e interligados, tá? Então, você vai para o campo, não tem alimento disponível, ou tem um único, se for uma grande monocultura. Acabou a florada, nem aquilo tem. É como se você fosse no mercado, só tem fubá. Aí você vai, num dia, 2. No outro dia, você se depara com o pouco que tem, mas contaminado com compostos químicos. Então, não tem organismo que suporte isso, né? Então, eu estou mostrando para vocês a questão do sintomas não agudos como sendo fundamental para a gente focar nas nossas pesquisas,
né? Se a gente pensar em doses subletais, eu sei que isso aqui é um esquema intrincado, difícil de entender, mas eu só quero mostrar para vocês que tanto pode haver sobrevivência celular desencadeando tudo isso no organismo da abelha, veja que fatores de transcrição relacionados a genes estressores, dentre outros, como pode haver morte celular, respostas celulares não compensatórias, às vezes é compensatória, às vezes não, e aí a abelha está debilitada. E daí? E daí que depende da abelha, né? Então, se a gente pensar nessas abelhinhas miudinhas, pequenininhas, levinhas, quando a gente tenta fazer uma análise de agrotóxico nessas abelhinhas, o laboratório pede 300 abelhas. 300 abelhas é a colônia inteira, não tem condição. Então, outro ponto importante para a gente pensar em termos de prospecção de pesquisa é sensibilidade desses equipamentos, tá? Isso aqui eu coloquei como exemplo porque foi pesquisa nossa também que terminou o ano passado, um doutorado da UFV, e que a gente teve essa grande dificuldade. A gente trabalhou tanto com apis como essas abelhas que nidificavam naturalmente lá na nossa área, compartilhavam a área de forrageamento com a apis, e a gente teve essa dificuldade de identificação. Foram lá para a Alemanha, depois voltou aqui para o Brasil, os resultados são diferentes, os protocolos são diferentes, a sensibilidade é diferente. E se a gente pensar em dose subletal, eu estou falando de dose de nano ou picograma. Nanograma é 10 a menos 9. É o zero com um monte de zero e o 1 lá atrás. E o picograma é 10 a menos 12. E isso afeta a abelha e os equipamentos não pegam. Então vem resultado com laboratórios com ISO, etc., dizendo não tem nada. Mas a gente já propositalmente fez contaminações e vem nada. Por quê? O equipamento não detecta. Tá? Não é o caso aqui que foram áreas de forrageamento com aplicação de agrotóxicos em culturas agrícolas. Então, eu vou terminando aí com a gente mostrando o que é o LASA em termos de edificação, vamos dizer assim, como a gente mostrou no primeiro slide. Vários bolsistas, essa não é a realidade atual, né? A gente sabe que cada vez menos nós temos disponibilidade de bolsistas. Alguns dos últimos trabalhos lá produzidos, né? Só para mostrar o que a gente faz e que a gente não tem como importar nem decisão regulatória de país nenhum e nem protocolo analítico, porque a gente tem abelha que os outros não têm, e a sensibilidade é outra. Então, muitas vezes lá no USDA, trabalhando com as nossas abelhas, a gente tinha que levar 5 meses para adaptar um protocolo que para eles chegava num dia, no outro já tinha um resultado. Por quê? Nós temos outras abelhas. Então, um outro ponto importante para a gente pensar quando fala de prospecção de pesquisa não podemos importar nem decisão regulatória, nem protocolo analítico. Então, alguns desses artigos, inclusive, são esses protocolos que foram desenhados, vamos dizer assim, pela APTA, né? Agora o Instituto Biológico, especificamente. E mostrando aqui também o quão complexo é esse tipo de pesquisa, como o Ricardo falou. Esse levantamento que a Secretaria da Agricultura está fazendo, eu acho excelente, mas a gente tem que pensar em quê? Em que a complexidade de estudos com algumas espécies é completamente diferente de outras, né? Então aqui eu mostrando para vocês, esse é um trabalho até que eu desenvolvi junto com o pessoal dos Estados Unidos, mostrando aqui seriam as colônias com vários status em termos de saúde e aqui genes ligados à síntese de peptídeos antimicrobianos, etc., mostrando que a gente pode aplicar muito da tecnologia, né, em relação à identificação desses fatores, tentando elucidar de uma forma complexa tudo que está acontecendo. E aí, mostrando para vocês levantamentos feitos em que o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, que não adianta um único laboratório no Sudeste, no caso em São Paulo, porque a gente tem grandes regiões com características específicas, então a gente tinha que multiplicar isso, né? Mas o que temos atualmente no Brasil é esse localizado em Pindamonhangaba e que está ligado ao Centro de Pesquisa de Sanidade Animal do Instituto Biológico. Aqui, só mostrando para vocês prevalência e às vezes ausência, e também avaliação de haplótipos.
quando eu falei de importar conhecimento, se a gente fosse importar, a gente ia dizer também que os haplótipos do ácaro varroa são importantes aqui. Em termos de haplótipo, o levantamento que a gente fez, só Fernando de Noronha, e achamos mais 2 localidades com haplótipo J e o resto do Brasil todo com haplótipo K. E o mundo inteiro diz que o haplótipo K deixa mais descendentes, portanto é mais prejudicial. E não é o caso do Brasil, pelo menos nessas localidades que a gente trabalhou. E obviamente que a gente depende para essas coletas da capilaridade de quem? Da defesa, da extensão, porque não tem como a pesquisa abraçar um país desse tamanho, muito menos grandes áreas e regiões, etc. Né? Se a gente pensar, por exemplo, na região amazônica, né, que está pegando fogo, acho que cabe... Quantos países da Europa cabem dentro da Amazônia? Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, essa é a ideia que eu queria deixar para vocês. Tá? Dizer que não existe problema sanitário é tapar o sol com a peneira, e as coisas estão vindo à tona cada vez mais, e os fatores estressores cada vez mais afetando e levando, então, a essas condições favoráveis de multiplicação. E a questão do melhoramento genético é extremamente complexo, também é uma outra linha que a gente desenvolve lá do LASA, e eu vou mostrar para vocês rapidamente por que é complexo, né? Como vocês sabem, o acasalamento da rainha com diversos machos, né? Portanto é poliandria. A gente tem aqui uma rainha presa com os diversos zangões, que pelo menos uns 15, 18 podem fecundá-lo. E aí a gente tem a prole. E aí a gente vai pensar que, se for o macho, esse macho tem mãe, não tem pai, mas tem avô. Estranho, né? E a gente está pensando aqui nesse sistema haplodiploide, mostrando a complexidade. A gente vai ter fêmeas irmãs completas e fêmeas que não são irmãs completas. Se a gente pensa em irmã completa, elas são mais altruístas em termos de salvar aquela família, então o comportamento higiênico também está relacionado a esse grau de parentesco, e essa é uma sistemática de sobrevivência de himenópteras, a gente sabe disso, mas a gente não vai tratar disso aqui. Eu só quero mostrar para vocês a complexidade de se chegar a uma linhagem, por exemplo, mais resistente a doenças. Por que você está procurando isso e não produção de mel? Porque se ela tiver saúde, ela vai produzir mel se você aplicar todas as técnicas, como a Luísa vai mostrar daqui a pouco. Então, a gente tem populações enormes que tem que começar com uma variabilidade genética, a gente tem que aplicar o comportamento higiênico nelas, pelo menos 3 dias consecutivos, produzir 15, escolher 4 princesas, produzir outra. Ao longo desse processo, eu tenho que avaliar molecularmente a composição desse material genético. Aí eu tenho que chegar numa outra geração, eu tenho que produzir isso em BOD, marcar essas abelhas, colocar em colmeias de observação, selecionar as que demonstram o comportamento higiênico, que é uma característica fenotípica, aquelas abelhas que perfuram, desoperculam, que abrem e desoperculam e retiram aquelas crias doentes. Eu tenho que coletar essa abelha, eu tenho que abrir a cabeça dela, eu tenho que extrair o cérebro dela, eu tenho que identificar quais são os genes relacionados àquele comportamento. No campo é isso aí que vocês estão vendo, pode ser com nitrogênio líquido, marcar destruir de alguma forma ou danificar essas células numa determinada idade. Se eu vou perfurar, simular o que o produtor pode fazer no campo, eu tenho que atingir aqui na mesma idade, senão eu não vou ter esse resultado satisfatório. E aí eu vou ter, eu posso estudar a expressão desses genes e eu posso identificar marcadores genéticos, que a gente está nesse ponto aqui, dos SNPs. A gente já sabe, já identificou quais são, só que aí agora eu tenho que ligar esses SNPs, que são polimorfismos únicos, pequenas diferenças no código genético desses indivíduos, e que eu possa utilizar como marcador genético, mas eu tenho que ver quais são os genes de comportamento, porque são infinitos e que atuam de forma bastante interligadas. E aí depois eu tenho que produzir artificialmente essa população
voltar para o campo e fazer o tira-teima, ou seja, validar esses marcadores. Para quê? Para que a gente deixe de ter todo aquele trabalho no campo. Porque a partir do momento que eu tenho um marcador, eu vou analisar o genótipo de um indivíduo e vou dizer, esse daqui tem um genótipo relacionado ao comportamento higiênico. Tá? Então, aí a questão do treinamento e capacitação de pessoas ligadas à defesa. Aqui foi, inclusive, atendimento do foco da Tina Túmida, em Piracicaba, em que tivemos 2 horas de aula em sala de aula e depois tivemos que ir a campo. Aqui é no quarentenário do Ministério, lá em Cananéia. E aqui a gente quer sair dessa situação de no reports. A gente quer ter dados, mas os dados têm que ser oficiais. Não adianta só a iniciativa privada fazer aplicativo se aquilo não pode ser usado oficialmente. E o Brasil não investe nada em termos de fundo nacional, a gente não tem, obviamente, e editais específicos, né? Só mostrando que por ano a União Europeia, em 2016, destinava mais de 33 milhões de euros para isso. Então a gente quer evitar essa situação, entendendo que sanidade animal é patrimônio nacional. Isso aqui é uma foto do atendimento de foco do besouro do Aetina túmida, mostrando que a nossa africanizada lida com ele de forma razoavelmente fácil. Mas isso não acontece em todos os lugares. Então, se em São Paulo está ok a convivência com esse besouro, no Rio de Janeiro pode não estar ok. Já temos notificações do Mato Grosso do Sul e algumas pendentes de outros estados, né? Inclusive, essa foto aqui é da defesa. Eu não sabia a autoria, eu coloquei só defesa. Acho que é da Carolina, não sei. Que são pupas em colônias ferais, que estão no campo, em troncos de árvores. Então, mostrando que não tinha como simplesmente botar fogo nessas colônias e dizer que não, agora a gente tem um vazio sanitário. Não, porque esse besouro, a fase de pupa pode ser no solo, dependendo do solo e etc. E a gente não ia ter vazio sanitário coisa nenhuma, e outros países já passaram por essa experiência. Então, realmente, não tinha como exterminar. Então, a gente quer evitar isso e evitar isso, né? Os homens abelha, né? Tentando polinizar aqui na China, porque já não tem abelha de tanto veneno que botaram, e esse mar de abelhas mortas. E aí, o resumo de tudo que a gente falou, meu último slide, mostrando para vocês a dimensão desse país, que a gente tem que formar times com esses órgãos estaduais de defesa agropecuária. A gente precisa entender que essas abelhas não são só bonitinhas e importantes em ambientes naturais, mas também agrícolas. Mas a gente precisa entender também que onde não tem apicultura, tem abelha também, tá? E muitas vezes essas organizações ligadas à iniciativa privada e produtores dessas moléculas ficam colocando soluções que não são soluções. Ah, não, a gente vai avisar para o apicultor. Ok, e ele vai levar para onde? Volta quando? Porque essas moléculas são persistentes, algumas são 5 anos, 3 anos. Ele vai ficar onde com essas colônias? E as abelhas nativas, como é que elas vão se proteger? Ficar fazendo corredor só de abrigo, isso é uma coisa completamente inócua. E a gente mostrando, então, esse trabalho sensacional da professora Blandina da Bahia, mostrando que a vegetação diversificada também leva a uma diversificação de número de espécies, leva a uma maior produção de pólen. Quanto mais distante, aqui a gente deu o exemplo só do café, que a gente sabe que é autopolinizado, mas que aumenta vamos dizer assim, de forma importante em termos de produtividade com a presença das abelhas, e que quanto mais distante, menor a diversidade, e, portanto, a gente tem que primar por isso aqui, essa agricultura de baixo impacto. E agora a gente vai entrar, então, com os dados numéricos. A Luísa vai falar um pouquinho para vocês sobre a cadeia em termos numéricos, que não é muita coisa, porque não existe muita coisa. Então, o que foi feito foram gráficos a partir do IBGE, porque o IBGE é um monte de dado, um monte de tabela, a gente não ia trazer um monte de tabela aqui para vocês, tá? Além de outras poucas tabelas. A Luísa vai falar eminentemente de mel, porque, como eu falei, os outros produtos são periféricos e não tem nada registrado.
Então, quando a gente vai procurar a produção de própolis, a gente vai ter própolis ligado junto com outras resinas, etc. Então, a Maria Luísa trabalha lá no LASA também com a gente, e principalmente com a área de produção de rainhas, e vai mostrar essa parte para vocês. Só colocando aí que tudo que a gente faz são com esses parceiros todos aí. Muitas vezes não é dinheiro em cash, mas é insumo que o professor tem e a gente vai tocando nossas pesquisas, mas alguns, sim, são projetos financiados, principalmente CNPq e FAPESP.